Conectado com o mundo, conectado com você. Hoje em dia está no ar, hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia e que essa quarta-feira seja produtiva e abençoada para todos nós. Continuaremos trazendo a melhor informação para você que liga e se liga todo dia junto com a gente aqui na tela da Rede Record de televisão. Perseguição a traficantes pelas ruas da cidade acaba em acidente. Câmeras de segurança registraram a confusão. Veja. O relógio da câmera de segurança de uma casa mostra o horário, quase 4 horas da tarde. O movimento na rua era intenso. O carro escuro de um dos suspeitos aparece na imagem e em poucos segundos o acidente. Veja novamente. O carro bate na traseira de um outro veículo que estava na direita, invade a pista contrária e acerta um carro parado. Minutos depois, 2 policiais aparecem. Eles saem do veículo e cercam o carro do traficante. Um dos PMs pede para as pessoas que estão próximas se afastarem. Os suspeitos foram perseguidos por policiais do GOI, o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. A equipe de investigação monitorava os traficantes que iriam distribuir drogas pelo bairro. Momentos após o acidente, o helicóptero da Record sobrevoou a área. 2 suspeitos foram presos em flagrante. No porta-malas de um dos carros usados pelos bandidos havia 30 quilos de droga, que não foi especificada. Os 2 carros atingidos durante a fuga ficaram danificados. Motorista decide não parar no sinal vermelho e causa um grave acidente. Nas imagens, um carro preto avança o sinal vermelho e bate com força em um veículo branco. Olha a gravidade do acidente. O carro preto capotou, como você acompanhou. 2 pessoas ficaram feridas. As imagens foram divulgadas pela Prefeitura de Santos, no litoral paulista, e servem como alerta sobre o risco de furar o sinal vermelho. Você vê que ele estava em uma velocidade considerável, não é? Senão não teria capotado, mas muitas vezes as pessoas, principalmente à noite, têm muito medo de ficarem paradas nos semáforos. Mas aí, evidentemente, ele estava em altíssima velocidade. E olha só agora essa história. Um médico plantonista do SAMU matou a tiros um colega de trabalho. Depois, tirou a própria vida. Nem mesmo a polícia e nem os outros trabalhadores do serviço de atendimento sabem o que poderia ter motivado o crime. Acompanhe a reportagem. Jorel Boteni tinha 52 anos e há 18 trabalhava como médico plantonista do SAMU de Piracicaba. Ele exercia a função como encarregado de Davis Dias de Oliveira, o homem de 40 anos que foi assassinado por ele. E houve ali uma desavença pessoal, não sabemos se em razão de algum problema funcional. Existe o registro de um boletim aqui, não sei quem é vítima e quem é autor, de ameaça. Foi feito um boletim anterior aqui de ameaça. Os 2 trabalhavam juntos há 12 anos. Davis estava em horário de trabalho aqui na sede da empresa quando Jorel chegou. Segundo testemunhas, tudo parecia normal, até que Jorel chamou Davis para uma conversa em particular na cozinha do prédio. Em seguida, as testemunhas escutaram os disparos. Depois de matar Davis a queima-roupa, Jorel deu um tiro no próprio peito e atingiu em cheio o coração. A perícia esteve no local e apreendeu a arma usada no crime, uma pistola calibre .635. Funcionários da unidade e representantes da Prefeitura de Piracicaba lamentaram o ocorrido por meio de nota, mas não quiseram gravar entrevista. Testemunhas e familiares das vítimas devem ser ouvidos nos próximos dias. Jorel deixou uma filha de 8 anos e Davis, a mulher e o filho de 6. 2 homens morreram depois de uma briga dentro de um apartamento. Um deles caiu da janela do 9º andar. O outro tentou fugir pelo lado de fora do prédio com uma corda improvisada e também despencou lá de cima. Um crime misterioso no bairro mais famoso do Rio. 2 homens morreram depois de cair de um prédio em Copacabana. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Paulo Lorenzo, de 60 anos, caiu na calçada. Segundo a polícia, ele foi ferido a golpes de tesoura durante uma briga no apartamento e depois foi jogado do 9º andar. O autor seria Eric Menegoto, de 22 anos, que tentou fugir pela janela usando uma teresa, corda feita de lençóis. O tecido não suportou o peso e ele caiu na laje de uma altura de 20 metros.
Um policial que passava na rua ainda tentou socorrer o rapaz, que morreu no hospital. Estão dizendo que foi uma briga lá em cima, não sei se jogaram ou empurraram. Paulo era taxista e, segundo os moradores, tinha comportamento discreto e evitava trabalhar durante a noite por causa da violência. Vizinhos e funcionários do prédio disseram na delegacia que vítima e o autor do crime se conheciam. Os investigadores não encontraram indícios de arrombamento no imóvel, mas dentro dele tudo estava revirado, o que reforça a suspeita de que houve briga entre os dois. Por isso, a polícia não descarta a hipótese de latrocínio, tentativa de roubo seguida de morte. Uma perícia no corpo vai indicar se Paulo Lorenzo morreu vítima das agressões ou da queda. Este caso que nós acabamos de mostrar para você foi um dos destaques do Rio de Janeiro no Giro de Notícias que nós apresentamos todos os dias para você, assim como esse que nós vamos mostrar agora, porque a polícia vai usar imagens de câmeras de segurança para tentar desvendar um crime grave, a morte da estudante que tinha ido a uma festa em uma das escolas ocupadas na região dos Lagos, também no Rio de Janeiro. O delegado acredita que o crime tenha sido cometido por uma pessoa conhecida. O corpo de Raíza Ribeiro, de 21 anos, foi encontrado em uma área rural em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Familiares e amigos se questionam sobre o que pode ter levado à morte da jovem. Não consegui entender o que leva um monstro, porque não tem palavras para dizer que é uma pessoa, sabe? Raíza era considerada uma jovem extrovertida, tranquila e querida por todos. E tinha um sonho: ser médica. Sempre trazia alegria pra gente, sempre chegava com um sorriso maravilhoso. Na noite do crime, Raíza participou de um evento realizado neste colégio estadual em Cabo Frio. Depois, teria ido para um bar no canal do Itajuru com amigos, onde foi vista pela última vez. A jovem foi encontrada morta na estrada do Chaparral, no bairro Jardim Primavera. Ela foi esquartejada e teve partes do corpo queimadas. A Polícia Civil de São Pedro da Aldeia investiga o caso. Os primeiros depoimentos foram colhidos. Agora, agentes vão analisar imagens do circuito de segurança de estabelecimentos para tentar descobrir o que aconteceu naquela noite. Estamos ainda traçando o perfil da vítima, ouvindo os familiares, ouvindo os parentes, para saber se havia uma razão, se havia alguém com uma motivação para cometer esse crime hediondo contra a Raíza. Segundo o delegado, o caso é complexo. A Polícia Civil trabalha com 2 linhas de investigação para a morte da jovem: o latrocínio, que é roubo seguido de morte, e também o estupro. Pode ser um envolvimento também com o tráfico de drogas, pode ser uma pessoa conhecida que tinha um interesse em se desfazer do corpo dessa maneira que foi encontrado. Eu concordo plenamente, nós não podemos tratar criminosos, como deste caso, como pessoa, como ser humano. É um monstro. Mais um caso lamentável de um fã obcecado, só que dessa vez a vítima foi a cantora Anitta. Ele fingiu ser um funcionário e tentou invadir a casa da cantora. A mãe dela abriu a porta. A assessoria da artista diz que o jovem descontrolado começou a se declarar e depois a xingar Anitta. Vem, me tira o certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar tão bem. Este é o endereço onde a cantora Anitta levou um grande susto. É o condomínio onde a artista mora. Fica aqui na Barra da Tijuca e é um dos mais caros do Rio de Janeiro. Anitta mudou-se recentemente para o imóvel e dizem que a cantora pagou 12 milhões de reais pela casa. A gente percebe logo aqui na entrada do condomínio que há um reforço na segurança, mas um fã da cantora conseguiu driblar todo esse esquema, fingiu ser um funcionário para ter acesso ao local e conseguiu. Foi direto em direção à casa da artista. Segundo a assessoria de imprensa da Anitta, esse fã, um jovem de aproximadamente 25 anos, veio do sul do país para conhecer a cantora. Ele tocou a campainha da casa de Anitta, a mãe da cantora abriu a porta, logo em seguida Anitta também apareceu. Esse rapaz, num primeiro momento, ele fez declarações de amor, de carinho para a cantora e em seguida alguns xingamentos, mostrando ali uma certa confusão mental. A segurança do condomínio foi acionada e o rapaz foi expulso aqui do condomínio. O problema é que horas depois, já durante a madrugada, esse fã tentou novamente invadir a casa da cantora. Aí sim,
A polícia foi acionada e ele foi levado para a delegacia. Esta foto, postada pela própria cantora, mostra a casa comprada há poucos meses no condomínio de luxo, onde moram jogadores de futebol, cantores e artistas. O jovem que queria conhecer pessoalmente a cantora foi identificado apenas como Christian. Ele foi ouvido na delegacia e liberado em seguida. Paula Moraes é moradora do condomínio de luxo, amiga de Anitta, e acompanhou a cantora à delegacia. Ela estava na casa da artista quando o fã tentou entrar no local. Ele veio de manhã e tentou entrar com o nome. Ele é daqui, acho que ele é de Santa Catarina, ele estava com uma mochila e ele voltou à noite, né? O ruim foi isso, é que ele voltou à noite de novo. Foi quando ela comentou comigo que ela estava nervosa, que o rapaz estava querendo entrar na casa dela de qualquer maneira. E ela ficou com muito medo, né, de ela sair aqui e o rapaz fazer alguma coisa. Foi quando ela resolveu ir na delegacia e dar parte. Ela já tem os seguranças dela particulares e eu acredito que ela vai reforçar mais ainda assim. Mesmo depois de passar pela segurança do condomínio, ele foi liberado pelo próprio condomínio. Precisou voltar à noite, foi preso pela polícia, foi ouvido e foi libertado. Estão esperando o quê? Acontecer algo pior para decretar a prisão, pelo menos preventiva, de uma pessoa que está mais do que provado, né? Que de alguma forma está tentando algo que não é compatível dentro de uma sociedade em que nós vivemos. Pelo amor de Deus. Vamos atualizar o caso Ana Hickman. Vamos para a região metropolitana de Belo Horizonte saber como está a saúde de Giovana Oliveira, cunhada da nossa amiga apresentadora. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Paula Abranches. Ô Paula, bom dia para você. Nesta manhã fria também em Belo Horizonte. Como é que está a Giovana neste momento? Existe uma previsão de alta para ela? Bom dia. Bom dia, César, para quem nos acompanha. Olha, César, eu acabei de conversar agora há pouco com o marido da Giovana, o Gustavo Correia. Ele, inclusive, está se hospedado em um hotel que fica ao lado do hospital. Ele me disse o seguinte, que um helicóptero acabou de pousar aqui no hospital e que Giovana está sendo transferida para São Paulo, para o Hospital Sírio-Libanês, e que a previsão é que ela chegue aí por volta de meio-dia, viu? E ontem ela prestou depoimento à polícia, para o delegado que investiga o caso, e ela confirmou a versão dada pelo marido e também por Ana Hickman. Agora o delegado quer ouvir também o irmão de Rodrigo, que no dia do atentado estava bastante assustado com tudo que aconteceu, é claro. E olha só, César, um outro detalhe, a polícia quer saber também como o Rodrigo conseguiu informações aí do andar em que Ana Hickman estava e também como ele conseguiu comprar a arma com a numeração raspada. O delegado que investiga o caso diz que falta pouco para o inquérito ser concluído, falta só agora um depoimento de um segurança do hotel e também do resultado da perícia. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, uma ótima quarta-feira para você, para os nossos amigos das Minas Gerais. Estaremos esperando pela Giovana e que ela possa, o mais prontamente possível, estar de volta ao convívio da família. Foi indiciado por injúria racial o homem de 31 anos que publicou na internet ofensas contra a cantora Ludmilla. Nós mostramos este caso ontem para você aqui. E de acordo com a investigação, essa não foi a primeira vez que ele ofendeu a cantora. Veja. O suspeito de praticar racismo contra a cantora Ludmilla nas redes sociais foi identificado pela polícia. Helder Santos, de 31 anos, prestou depoimento e confessou ser o autor dos ataques contra a funkeira. Num momento que ele não sabe explicar por quê, acabou utilizando aquilo como se fosse um momento de desabafo. Ludmilla foi chamada de crioula, nojenta e macaca. As ofensas foram feitas no Instagram da funkeira. Ela classificou os comentários como racistas. Em resposta, Ludmilla disse: "Não é a primeira vez que você comete esse crime comigo na internet. Agora é questão de honra e vou até o fim para ver você pagar por isso." Apesar das agressões nas redes sociais, Helder chegou a dizer que não era preconceituoso. Nunca fui racista.
Em depoimento, o suspeito disse que não considerava as ofensas como crime. Ele já está indiciado e vai responder pelo crime de injúria racial com pena de até 4 anos. O suspeito vinha ofendendo a funkeira há pelo menos 3 meses nas redes sociais. Segundo o delegado, ele já responde por tentativa de homicídio, o que pode agravar ainda mais a situação dele. Muito abalada com os ataques e por orientação da polícia, Ludmila reforçou o número de seguranças particulares para ela e para toda a família. A minha mãe chora, a minha avó chora, e aí eu vejo ela chorando, poxa, faz comigo, mano, faz com a minha mãe. Ainda mais que aconteceu o negócio da Ana Hickman, esse ódio gratuito, sabe, das pessoas, de não pensar no próximo. Ludmila Oliveira da Silva tem 21 anos e estourou no mundo da música em 2012, com a canção Fala Mal de Mim. Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem. Uma coisa Ela começou a carreira com o apelido de MC Beyoncé, inspirada na cantora americana. O grande sucesso veio com a música Hoje, lançada em 2014, quando já havia trocado o nome artístico para MC Ludmila. Hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje, tô querendo te pegar de novo. Ela é hoje um dos principais nomes do funk carioca no Brasil. A cantora também pretende entrar com uma ação indenizatória por danos morais contra o internauta. O dinheiro seria revertido para uma instituição de caridade. Eu não preciso desse dinheiro, então eu vou ajudar qualquer instituição de caridade e eu quero que ele pague por isso. Do jeito que eu vou gostar, me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou. Parabéns pela atitude, Ludmila. Bom, estamos na véspera de um feriadão e nós temos alerta de ressaca em algumas partes do litoral brasileiro. Como será que vai estar o tempo nos próximos dias, hein? Ao vivo, a repórter Elaine Cortes conversa com quem entende desse assunto. Bom dia, Elaine. Afinal, quem pretende viajar ou quem vai ficar por aqui ou na sua cidade, como é que vai ficar o tempo? Diz pra gente. Bom dia, César. Bom dia a todos. Olha, definitivamente esse feriadão não vai dar praia. Além do alerta de mar agitado no litoral paulista, até onde se espera um pouco mais de calor, como no Nordeste, nas praias baianas, as temperaturas caem um pouquinho. Deve ser um destino de campo, montanha, serra, pipoca, filme, edredom, para cerca de 2 milhões de pessoas que deixam logo mais a capital paulista entre 3 da tarde e 11 da noite. E vale lembrar, César, que nós não estamos no inverno, embora pareça, ele só começa dia 20 de junho oficialmente, e a Nadiara Pereira, meteorologista, está aqui com a gente para dizer que não tem nada de anormal nesse outono, né, Nadiara? Exatamente. O outono é uma estação de transição entre o verão mais úmido e quente e o inverno, que é uma estação fria e mais seca. Então é normal a gente ter essa oscilação entre períodos um pouco mais quentes com períodos já de frio típico de inverno. O que a gente vinha observando no último ano é um inverno e um outono mais quentes que os normais por causa do El Niño. Esse ano a gente voltou a ter temperaturas típicas da época do ano, então os paulistanos principalmente estão levando um susto aí, porque a temperatura caiu mais do que no ano passado. E me conta uma coisa, chuva prevista também nessas regiões do país para o feriadão? Feriadão vai ser bem úmido, principalmente no centro-sul do Brasil. Apesar da semana ter começado um pouco mais seca, agora a partir de amanhã já tem previsão para chuva no sul e a partir da sexta-feira essa chuva ganha um pouco mais de força também aqui no sudeste. Então, São Paulo tem pancadas de chuva amanhã e chuva forte, principalmente entre a sexta-feira e o final de semana. Então, em boa parte do centro-sul do país vai chover sim aí ao longo do feriado. Palpite dos meteorologistas de programação para o feriado. Olha, eu não gosto muito do frio, mas a dica é aproveitar bastante com a família. Para quem tem namorado, uma boa dica também é fazer um programa romântico, já que o Dia dos Namorados está se aproximando. Então, uma boa pedida é ir para a serra, curtir aí um filminho, um chocolate quente. É uma boa pedida. Muito obrigada pelas informações. Para quem vai folgar, bom feriado, né, César? É verdade, Elaine. Boa quarta-feira e bom frio para você. Aproveite para namorar, tá bom? E olha aqui, para você que vai viajar de carro, o Hoje em Dia, preste atenção, preparou um alerta para evitar transtornos como assaltos nas rodovias. A repórter Ana Paula Neves conversou com o policial rodoviário e traz agora dicas para os motoristas não caírem nas armadilhas de criminosos que aproveitam qualquer oportunidade para agir. Repito, preste atenção nesta reportagem e saiba como não ser um alvo fácil para os bandidos. Veja.
Judite voltava dirigindo para casa depois de um fim de semana no interior paulista, quando foi surpreendida por assaltantes a pé, bloqueando um trecho da estrada. 5 rapazes me interceptaram na pista e eu tive que parar porque um deles me apontou a arma e veio em minha direção. Judite conta que eram 3 da tarde de um domingo ensolarado. Ela estava sozinha no carro e decidiu fugir. A hora que o rapaz veio com um revólver desse lado, aí eu pensei logo que o outro já vinha pro lado de cá e eu me deitei aqui e dirigi assim por mais ou menos uns 100 metros. Judite sofreu uma tentativa de assalto. Teve sorte de não se ferir, seguiu viagem e não avisou a polícia. Pelo menos um caso de assalto ou furto a motoristas na rodovia dos Bandeirantes, que liga a capital paulista ao interior de São Paulo, é registrado diariamente. A polícia já sabe que os trechos que ficam próximos a locais habitados, como este aqui, são os mais perigosos e posiciona viaturas estrategicamente por perto. No entanto, os bandidos mudam os planos, vão para outras áreas em busca de mais oportunidades e novas vítimas. Essas são imagens de celular, um flagrante de motoristas com medo de morrer. Olha isso, inacreditável. Esse daqui é o sentido São Paulo. Todo mundo aqui está vindo na contramão. Todo mundo voltando para o sentido Curitiba pela contramão na Regis Bittencourt, porque lá na frente está tendo arrastão. Inacreditável. O episódio foi registrado pelo repórter Jesus Mosquera, que estava na rodovia Regis Bittencourt, chegando à capital paulista depois do feriado de Réveillon. Sônia Migliora passou o feriado de Tiradentes no litoral paulista. Na volta para casa, em direção à capital, o marido dela parou o carro no acostamento da rodovia Anchieta. Desceu do automóvel para urinar e foi surpreendido por criminosos. Os assaltantes roubaram os pertences do casal e, na fuga, atiraram contra a mulher, sem motivo. Sônia morreu a caminho do hospital. A partir de hoje, véspera de feriado, cerca de 2 milhões de veículos devem passar pelas estradas que ligam São Paulo ao interior e ao litoral. Quem faz parte desse grupo, que vai viajar de carro no feriado prolongado, atenção! Capitão, quais são os casos mais comuns de assaltos em rodovias? Os mais comuns acontecem normalmente quando a pessoa para nos acostamentos e tornam-se alvos dos marginais. A pessoa foi escolhida porque o carro está parado ali mostrando que está vulnerável, com o capô aberto, com um pisca-alerta ligado, e aí o marginal aproveita da circunstância. Criminosos também se posicionam sobre viadutos e passarelas, jogam pedras nos vidros dos carros na tentativa de forçar o motorista a parar o veículo logo adiante e assim efetuarem o assalto. O carro, quando ele está ali dentro do carro em movimento, é o lugar mais seguro que ele pode ter. Mas no momento que ele parou, esse carro ficou o lugar mais perigoso. Não são só os carros de passeio que estão na mira dos assaltantes. Este ônibus foi incendiado por bandidos na Via Anchieta há pouco mais de um mês. Segundo testemunhas, os assaltantes invadiram o coletivo no instante em que o passageiro descia no ponto. Todos os passageiros tiveram os pertences roubados e o bando atravessou o ônibus na pista, impedindo a passagem de outros carros para realizar um arrastão. Quando desceram do ônibus que estava atravessado no meio da pista para os carros não passar, acho que desceram atirando, parece que meio que por uma forma para poder assustar as pessoas para que não descessem dos carros para eles poderem tentarem roubar as pessoas, Seu Maurício teve de parar o carro no acostamento para resolver um probleminha. Seu Maurício, o que aconteceu aqui com o carro do senhor? Soltou o fio que liga a ventoinha. Aí eu tive que parar para ligar o fio para a ventoinha funcionar. Estava a poucos metros de uma base da Polícia Rodoviária Estadual, mas escolheu resolver o problema aqui, no acostamento mesmo. Parei rapidinho, Com muito medo, mas tive que parar, Até na hora da pressa, é bom se lembrar daquele velho ditado, que a ocasião faz o ladrão. O ideal é que se parem em postos de abastecimento, parem num posto da Polícia Rodoviária, as concessionárias existem serviços de atendimento aos usuários, enfim. Procure um local onde ela se sinta segura.
Fazer uma revisão no veículo para evitar incidentes, encher o tanque de combustível do carro, calibrar os pneus e ir ao banheiro antes de sair de casa são algumas medidas simples que podem fazer da viagem de carro a maior curtição nesse feriado prolongado. E todo cuidado é pouco. Também na hora de escolher um táxi ou usar aplicativos para escolher motorista para uma corrida. Uma dentista precisou descer no meio do trânsito porque descobriu que pegou um falso profissional do Uber. Segundo o delegado que investiga o caso, as mulheres são as principais vítimas desses falsos motoristas. Há alguns meses, a dentista Yumi resolveu passar a usar o serviço do Uber. Bastam 3 ou 4 toques no celular e o motorista chega para buscá-la no consultório. Mas, na semana passada, ela tomou um susto. Abaixou o vidro e falou, é Uber, é Uber. E eu, como eu vi que o carro estava chegando, eu entrei no carro. Yumi percebeu o erro e, no primeiro sinal vermelho, resolveu descer. Logo em seguida, o motorista do Uber mesmo me ligou. Só depois que chegou em casa com um Uber de verdade, a dentista teve noção do risco que correu. Eu não sei se ele queria tirar alguma vantagem disso, tipo, perguntar meu endereço, me levar até o local e depois pedir dinheiro, né? Então, não sei o que poderia ter acontecido. O Uber criou várias ferramentas para aumentar a segurança dos usuários. Quando se pede uma corrida, o aplicativo envia o nome do motorista, o modelo e a placa do carro. É fundamental confirmar todos esses dados. Senão, os outros dispositivos de segurança podem não funcionar. Em nota, o Uber afirma que todos os parceiros têm carteira de motorista com licença para atividade remunerada e passam por checagem de antecedentes criminais. Os carros são cadastrados e possuem apólice de seguro com cobertura para passageiros. A dentista pretende continuar usando o aplicativo, mas agora tem ainda mais atenção com os detalhes. Conferir a placa, né? No aplicativo tem o modelo do carro, a placa, tem até o nome do motorista. Um vazamento de água agora de manhã alagou várias ruas em São Paulo e complicou o trânsito. A água chegou a invadir a garagem de um prédio. A repórter Larissa Alvarenga foi conferir. Larissa, é com você. Equipes da Sabesp estão aqui na rua João Moura, em Pinheiros, tentando consertar o rompimento da tubulação. Hoje pela manhã, aquele enorme buraco se abriu no meio da rua, causando um grande vazamento de água. Os moradores tiveram muitos prejuízos. A gente vai entrar agora aqui num prédio que foi tomado pela água. Os elevadores não estão funcionando porque o subsolo está completamente alagado. Eu vou mostrar aqui para vocês uma escada que dá acesso à garagem, onde mais de 12 carros estão submersos, carros de moradores. A água passou de 1 metro de altura. Olha só consigo chegar até esse degrau. Olha aqui o tamanho do estrago. A água já está pela metade da porta do elevador. Esse aqui é o elevador social. A Sabesp está, neste momento, tentando consertar o rompimento da tubulação e já informou que vai indenizar os moradores que tiveram prejuízo. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Larissa. O Instituto Nacional do Câncer emitiu um alerta pedindo que as pessoas doem sangue no Rio de Janeiro. A queda brusca de doadores afeta o estoque também no Hemorrio. A repórter Fernanda Sanches tem mais informações direto da Cidade Maravilhosa. A doação de sangue é uma preocupação para este feriado. De acordo com o Hemorrio, o número de doadores caiu bastante nos últimos 2 meses. De 350 pessoas, esse número caiu para apenas 150. Lembrando que o Hemorrio tira dúvidas nas redes sociais sobre doação de sangue, quem pode ou não doar e também o horário de atendimento. Neste feriado, por exemplo, o Hemorrio vai estar aberto todos os dias, das 7 horas da manhã até as 6 da tarde. E apesar de toda essa mobilização, a situação é
preocupante aqui no Rio de Janeiro. Outras instituições, como o Instituto Nacional do Câncer, já alertaram que os estoques estão em baixa. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Fernanda. E fica aqui o nosso apelo aos nossos amigos cariocas, não é? E a população de todo o Brasil. É sempre importante que você faça a sua doação de sangue. E olha, a greve dos funcionários, estudantes e médicos do Hospital Universitário de São Paulo já dura 13 dias. E quem sofre com isso é a população. Os grevistas reivindicam um aumento de pouco mais de 12% e também a contratação de novos profissionais. Enfardado, o marido de Almiraci chegou ao hospital universitário há 4 dias. Sem leito, é atendido desde então na maca dentro da emergência. Difícil, né? Para mim, que estou desde sábado aqui, eu estou numa cadeirinha com ele, dormindo apoiada na maca. Pelo menos 50 leitos para internação estão assim, fechados. E na UTI não é diferente. Redução de 40% no número de vagas. A situação se arrasta desde 2014, quando a Universidade de São Paulo implantou o programa de incentivo à demissão voluntária. Que tirou, de uma hora para outra, 213 profissionais do HU. Desde então, mais de 200 funcionários, incluindo médicos, técnicos e enfermeiros, deixaram a instituição. Essa baixa fez reduzir o atendimento à população. Antes, mais de 1.000 pacientes eram atendidos por dia. Hoje, o número não chega a 300. Funcionários, professores e estudantes abraçaram o hospital universitário como forma de protesto. Pela contratação de profissionais para o hospital, os médicos decidiram entrar em greve a partir de segunda-feira. Se juntam ao quadro de professores e de servidores técnicos da USP, que reivindicam aumento salarial de mais de 12%, enquanto a universidade oferece 3%. Hoje é o Dia Internacional da Tireoide. No mundo inteiro, campanhas tentam conscientizar as pessoas sobre a importância de diagnosticar os distúrbios e também o câncer de tireoide, que teve aumento de 10% na incidência na última década. Para que você tenha uma ideia, o câncer da tireoide já é o 5º mais frequente entre as mulheres. Veja agora, acompanhe a reportagem de Elaine Cortez. Você sabe me dizer o que faz a glândula da tireoide? Não. Onde fica a glândula da tireoide? Não sei. Ela fica no pescoço, bem abaixo da saliência conhecida como pomo de Adão ou o famoso gogó. Parece com o formato de uma borboleta e tem a mesma importância para o organismo que o maestro para uma orquestra. Numa orquestra, precisam da atuação do maestro para dar o ritmo e a harmonia. E é exatamente isso o que a tireoide faz. Isso significa que quando essa glândula não funciona corretamente, tudo sai do ritmo. No hipertireoidismo, todas as funções orgânicas, todas as células vão trabalhar num ritmo mais acelerado. Em consequência disso, você vai ter o sistema nervoso acelerado, agitação, irritabilidade, insônia. O hipertireoidismo é a superestimulação da glândula da tireoide e, por causa dos sintomas muito evidentes, é a disfunção mais fácil de ser identificada. Como o metabolismo fica extremamente acelerado, entre os principais riscos estão a arritmia cardíaca, insuficiência respiratória e uma hipertensão difícil de controlar. Já no hipotireoidismo, acontece o oposto. A depressão, humor deprimido, o raciocínio fica mais lento, a memória fica prejudicada, ele tem uma sensação de desânimo, de indisposição. Tudo porque há uma desaceleração da glândula da tireoide. Neste caso, os sintomas são facilmente confundidos com outros problemas de saúde. Quando não diagnosticado e não tratado, ele pode progredir com uma
um risco de mortalidade muito elevado. As consequências mais graves são infarto do miocárdio, edema generalizado, anemia profunda e batimentos cardíacos muito abaixo do normal. O hipotireoidismo é uma doença comum que afeta de 8 a 12% dos brasileiros, desde as formas mais leves até as mais graves. O tipo mais agressivo do hipotireoidismo é o congênito, que ocorre em recém-nascidos. Pode ser diagnosticado já no teste do pezinho e deve ser tratado nos primeiros 2 meses de vida. Esta é a principal causa de retardo mental evitável no mundo. Se durante a gravidez a mãe não souber que tem hipotireoidismo, a falta dos hormônios pode comprometer o desenvolvimento neurológico do feto. São os hormônios T3 e T4 produzidos pela tireoide que atuam em todas as fases da nossa vida, desde a concepção até o envelhecimento. Eles interferem no desenvolvimento, no crescimento, na fase reprodutiva, na fertilidade e em todas as funções do corpo. Apenas para citar um exemplo, o coração. O coração, ele contrai, ele tem os batimentos cardíacos. Mas quem controla esses batimentos cardíacos, talvez poucos saibam, é a glândula tireoide. Até agora, os estudos relatam que as disfunções da tireoide têm uma influência 80% genética e 20% por fatores externos, como o consumo excessivo de alimentos que contêm iodo, o sal, por exemplo, estresse, tabagismo, uso de anticoncepcionais, além de outros agentes químicos. Um exame muito específico e sensível, capaz de detectar qualquer alteração na glândula da tireoide, desde as formas mais leves, logo no início, além de simples, barato e disponível na rede pública, é o TSH. Basta uma coleta de sangue pronto. Já é possível perceber qualquer disfunção. Mas vale o alerta. O exame de sangue com os hormônios em pleno funcionamento não exclui um outro grupo de doenças da tireoide, que consiste na formação de nódulos. E ele pode ter nódulos na tireoide, pode até ter um câncer da tireoide e os exames de sangue serem normais. O exame mais indicado para a suspeita de algum nódulo na tireoide não é o de sangue, mas o ultrassom. E o que muita gente nem imagina é que a incidência de nódulos na tireoide, principalmente após os 50 anos, é muito alta. O ultrassom de tireoide, que é o melhor método para que a gente avalie a tireoide, ele não deve ser feito indiscriminadamente, né? Porque nódulo de tireoide é uma coisa comum, frequente na população. O que é importante é que a gente faça o ultrassom quando houver uma suspeita de um nódulo de tireoide. Quando o nódulo é benigno, geralmente o próprio ultrassom já revela e não há necessidade de cirurgia, apenas observação e acompanhamento. Os cânceres de tireoide são divididos em 4 famílias. 90% dos tipos são menos agressivos e podem ser completamente curados se forem tratados a partir de um diagnóstico precoce. A população que tenha histórico familiar, mulheres acima dos 45 anos ou qualquer pessoa que tenha feito tratamento com radioterapia na região do pescoço, formam o grupo de risco, mas há exceções. Eu descobri o câncer de tireoide aos 33 anos, sem ter nenhuma herança, nenhum fator genético que interferisse no meu diagnóstico, através de uma consulta de rotina num ginecologista, que por sorte me pediu um ultrassom de tireoide, exame que nem é muito comum nessa especialidade. Uma punção apontou suspeita para a malignidade num nódulo de 6 milímetros. Carolina teve que tirar toda a glândula da tireoide por causa disso. E há 7 meses faz a reposição hormonal com medicamentos, 1 comprimido por dia. O jejum de pelo menos 4 horas fica por conta do sono. Depois da dose, quando acorda, meia hora depois é o café da manhã. E o dia segue normalmente. O maior desafio do pós-operatório foi regular a dose do hormônio. Eu passei pelos sintomas de hipotireoidismo, depois passei pelos sintomas de hiper e hoje tenho uma vida normal com a minha dose estabilizada. Até quem já foi vítima de uma doença da tireoide como o câncer, dispensa o uso do T3. Enquanto muitas pessoas sem problema algum de saúde
tomam esse hormônio indiscriminadamente apenas para conseguirem resultados mais rápidos, em dietas, por exemplo. O risco disso é provocar uma disfunção irreversível. É triste, eu acho que após passar por um procedimento desse, você vê o quão é importante você ter a sua glândula funcionando, você ter a sua glândula que regula o seu hormônio automaticamente. Então, é uma pena que as pessoas usem isso para fins estéticos, para outras coisas que não o bom funcionamento do organismo delas. Esse é um dos focos da campanha internacional de conscientização que acontece essa semana no mundo todo. O outro é lembrar que um diagnóstico preciso e um tratamento adequado salvam vidas como a de Carolina. Eu sou mãe do João Vitor, de 10 anos, eu sou mãe da Bia, de 8 anos, eu sou advogada, eu trabalho, eu tenho uma família, mas eu prefiro dizer que eu sou alguém que tive a sorte de descobrir um nódulo num estágio inicial e que, apesar de tudo, percebi que você receber um diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte e que a prevenção e a informação pode salvar muitas vidas. A prevenção é importante, não é? Então nós temos que não deixar o fácil virar difícil. Como disse o médico, a prevenção é muito importante. Por isso, faça o exame, principalmente esse da ultrassonografia, né? Como é o ultrassom mesmo que fala, não é? É o do ultrassom, né? E não apenas as mulheres, mas os homens também, principalmente acima dos 50 anos. Você que nos acompanha sabe que hoje em dia adora mostrar os bastidores das produções aqui da Record, não é? E nos capítulos desta semana, na nova temporada de Os 10 Mandamentos, ela foi marcada por momentos de grande comoção com a morte de Abiú e Nadab. Cenas finais dos filhos de Araão e dos atores Daniel Sivek e Marco Antônio Gimenez, que se emocionaram com a despedida da produção e também da família que formaram nos bastidores da novela. Acompanhe. Para ser uma festa animada, afinal de contas o tabernáculo ficou pronto, mas Abiú e Nadab não resistiram e voltaram a beber. Não acham que estão bebendo demais? E por acaso Deus proibiu os sacerdotes de beber, Eleazar? Por acaso você precisa que Deus lhe diga o que é certo ou errado o tempo todo? Os dois rapazes sofrem com amor não correspondido. Nadab é apaixonado por Damarina. Mas a jovem é viúva e não pode se casar com um sacerdote. Chega, Nadab. Assim você vai estragar a sua vida e a minha. Não podemos ficar juntos, sabe muito bem. E Abiú vive correndo atrás de Joana, que não quer saber do rapaz. Eu amo seu pai. Eu sou completamente apaixonada por ele. Os jovens saem da festa e entram no tabernáculo. Como estão bêbados, acendem incenso com fogo impuro e assim provocam a ira de Deus. Foram cenas intensas que o ator Daniel Sivek fez questão de guardar no arquivo pessoal. No celular estão as imagens da morte dos personagens. Eu me sinto fazendo um rito de passagem, assim, eu acho que é deixando não só o Abiú para trás, mas esse trabalho aí que a gente já vem vivendo e vivenciando isso aí há mais de um ano. É isso, é emocionante, é forte, é visceral. A gente se despedir. É o fim de um ciclo e a despedida de dois personagens queridos e divertidos. Os cordeiros começaram a correr pra tudo quanto é lado. E Abiú ali, desesperado, sem saber se corria atrás deles ou se matava a cobra. A Nadab pega muito da personalidade do Arão, ali da segunda fase, né? Então, acaba que ele não consegue ser salvo como o Arão foi. Mas é isso, a gente tem certeza de que foi prazeroso, foi gostoso, foi divertido e vai deixar saudade, com certeza. Daniel Sivek se despediu dos fãs nas redes sociais. Abiú e Nadab vão deixar saudades. O Abiú me ensinou muita coisa, tem esse equilíbrio entre a doçura, mas também não perder a garra, não perder a força, né? Eu acho que o Abiú me ensinou e me trouxe muito disso para minha vida. Abiú, o que está fazendo aqui? Você mentiu pra mim. Fez com que eu pensasse que eu era um tolo, que estava vendo algo que não existia.
Eu quero agradecer demais o carinho de quem acompanhou a história do ABIU, de quem acompanhou o meu trabalho, de quem reconheceu o meu trabalho. Fica esse sentimento de trabalho realizado, uma pontinha ali já de saudade, assim, né? Mas é normal, é assim mesmo e vida que segue. Eu espero que a gente se veja em breve em outro trabalho. Um beijo para vocês. Só aqui no Hoje em Dia você acompanha esses detalhes. Não perca hoje, 8h30 da noite, as emoções continuam nessa super produção da Record que conquistou o Brasil e vários países do mundo. E para você que se apaixonou pela novela e também pelo filme, atenção! No dia 17 de junho, o musical Os 10 Mandamentos estreia em São Paulo. Mas você já pode garantir o seu lugar desde já. Acesse agora r7.com/musical 10 Mandamentos e compre o seu ingresso. A gente se vê no teatro, hein? E olha, o ator Brad Pitt teve o seu dia de herói na vida real. Ele salvou uma garotinha. Você vai conhecer todos os detalhes dessa história em 1 minuto, porque agora a garotinha de Ipanema tem um recado para você. Tiziane, você é apaixonada por ele. O ator Brad Pitt teve o seu dia de herói na vida real. Ele salvou uma garotinha de ser esmagada por uma multidão. As imagens foram feitas na Espanha, onde o ator grava um novo filme. Ao sair do set de filmagens, o ator levou as fãs à loucura. Uma multidão se espremeu para tentar tirar uma foto com o astro. Olha aí, ó. A hora que ele saiu foi aquela gritaria. Imagina você ali, Tiziane. Você ia ficar completamente enlouquecida. De repente, o Brad Pitt vê que uma garotinha está presa entre o público e as grades que cercam esses locais de gravação. Ele imediatamente puxa a menina e chama uma equipe de resgate para acalmá-la. Preocupado, Brad Pitt ficou ao lado da garota até a chegada da mãe dela. Olha só, que espetáculo, né? Brad Pitt é um ser humano muito especial, realmente ele prova isso com a adoção de tantos filhos ao lado da Angelina Jolie, não é verdade? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você mora em condomínio? Está atrasado com o pagamento da sua mensalidade? Então saiba que está mais difícil adiar o pagamento da taxa do condomínio. O novo Código Civil acelera as ações de cobranças e autoriza a Justiça a penhorar, imagine, mais rápido o seu imóvel, o imóvel de quem estiver inadimplente. Veja todos os detalhes agora na reportagem de Samara Bastos. As contas andam apertadas por aqui. Uma receita que faz falta, né? O condomínio tem 96 apartamentos e mais de 450 moradores. 10% estão inadimplentes. Prejudica no planejamento do condomínio, prejudica na manutenção, prejudica nos orçamentos que poderiam ser feitos, nas situações que poderíamos de melhorias, né, para o condomínio. Então, eu acredito que prejudica bastante. O ideal fosse que não houvesse inadimplência. E cobrar condôminos, a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Afinal, eles são seus vizinhos e muitas vezes até amigos. Mas agora não tem escapatória. É que desde março deste ano, quem não pagar o condomínio vai ter que acertar as contas na Justiça. O novo Código de Processo Civil deve frear a alta na inadimplência, que no ano passado chegou a 9.000 casos na Justiça, só na cidade de São Paulo. Condomínio é uma dívida que a pessoa dificilmente escapa, porque o que garante o débito do condomínio é a unidade autônoma, não é ele. É o apartamento dele ou o escritório dele quem deve o condomínio. Então, o condomínio é uma dívida que acaba recebendo, demora, mas recebe. Além disso, as cobranças devem ficar mais ágeis. O inadimplente deverá ser avisado da ação por correio, via carta registrada, bastando que o porteiro ou um vizinho assine o recebimento. O condômino terá 3 dias para se defender ou pagar a dívida. Caso contrário, a Justiça pode determinar a penhora das contas bancárias e até do próprio imóvel. Tudo isso deve levar no máximo 1 ano. Antes, um processo como este demorava até 5 anos. O que não é justo é que alguns paguem por aqueles que consomem. Quer dizer, eu gasto água e não pago a água. Eu gasto empregado, uso empregado e não pago empregado.
Então eu acho que não é justo. O condomínio é uma sociedade onde todos têm que colaborar. Enquanto o processo corre na justiça, há condomínios que adotam medidas internas, como, por exemplo, restringir as áreas comuns, como piscina e quadra de esportes. No condomínio do Edson, há restrição apenas no uso do salão de festas. Isso já é uma prática que já vinha sendo feita e nós mantivemos essa prática. Dentro de certas limitações, a gente tenta conter o que ele poderia fazer dentro do condomínio. Se aprovada em assembleia, pode sim ser restringida as áreas que não são de primeiras necessidades, como elevador, água e luz. Mas a medida é controversa. Agora, uma opinião pessoal minha, como vamos dizer, administrador de condomínio. Eu acho que a gente deveria tentar todos os caminhos amigáveis ou judiciais, mas restringir o uso da propriedade de todos pode criar uma situação muito difícil. Por exemplo, meus filhos querem a piscina, eu falo, olha, vocês não podem a piscina porque o papai está devendo. Eu acho muito chato. Para evitar dor de cabeça e alertar os moradores, o Edson colocou no elevador o aviso da nova lei. Todos já estão cientes da nova lei, que já será aplicada imediatamente. O bom senso sempre é o melhor caminho. A dica do especialista é conversar e explicar o motivo das mensalidades atrasadas. Procura o síndico, procura a administradora, faça um acordo. O que não pode é você virar as costas para os demais condôminos, como se você não tivesse responsabilidade sobre aquilo que é de todos. Com a nova lei, o síndico espera que as contas do condomínio passem a ficar mais folgadas. Tudo que ajuda a diminuir essa situação de inadimplência, ela é bastante relevante. Vai sobrar mais dinheiro em caixa? Esperamos que sim. E com certeza esse dinheiro vai ser bem utilizado, né? Um garoto de apenas 12 anos consegue fazer contorções incríveis com o corpo. Ele pretende até fazer parte do Guinness Book, o livro dos recordes. Veja. Mohamed El Sheikh tem apenas 1,37 m de altura e 29 quilos, mas já é conhecido em Gaza, cidade palestina localizada na faixa de Gaza, como o Menino Aranha. O garoto é capaz de contorcionismos incríveis e impossíveis para a maioria das pessoas. Ele se sente preso na cidade onde mora, que é uma área de conflito. Por causa do bloqueio de Israel, Mohamed só pode aprender através de vídeos na internet. A fama dele veio depois de uma guerra devastadora com Israel, que deixou mais de 2.000 palestinos mortos em 2014. Apesar do conflito de 50 dias interromper o treinamento, ele participou de um programa de TV no Líbano. Não venceu, mas recebeu 14 milhões de votos. O garoto quer bater um recorde mundial no Guinness Book com as contorções corporais quase inacreditáveis. O livro dos recordes já aceitou a proposta do Menino Aranha. Enquanto isso, a criança sonha com um dia que vai poder viajar pelo mundo e participar de torneios internacionais sem enfrentar problemas com guerras e conflitos. Incrível, hein? Uma adolescente teve uma ideia criativa para ajudar os moradores de rua. Veja. Emily é irlandesa e tem 15 anos. Ela criou sacos impermeáveis e a prova de fogo para os sem-tetos dormirem em segurança. A menina teve a ideia depois de angariar fundos para os desabrigados na cidade onde mora, Dublin. Os sacos de dormir são revestidos com uma camada grossa de plástico bolha à prova de fogo. Ele protege contra chamas e também mantém o usuário seco. A criação tem tiras de velcro que garantem que a pessoa possa entrar e sair com facilidade. Quem ajuda na fabricação são ex-alcoólatras que passaram por programas de desintoxicação e recebem pouco mais de um salário mínimo pelo trabalho. As bolsas são distribuídas num centro de alojamento de emergência. A adolescente foi elogiada pela invenção, que pode salvar muitas vidas nas ruas.